Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje a igreja celebra Santa Escolástica, irmã de São Bento. Vamos pedir a sua intercessão nesta segunda-feira sobre os nossos impossíveis, clamando mesmo que sejamos livres de todo o mal. Santa Escolástica, rogai por nós. Pega comigo a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, e vamos juntos meditar a palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 4, de 7 a 15. Ora, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos em apuros, mas não desesperançados. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda a parte e sempre, levamos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa existência mortal. Com efeito, nós que vivemos, somos sem cessar entregues à morte, por causa de Jesus, a fim de que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Assim a morte atua em nós, enquanto a vida atua em vós. Possuindo, porém, o mesmo espírito de fé, a que se refere o que está escrito: eu tive fé e por isso falei. Nós também temos fé e por isso falamos. Estamos certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e juntamente convosco nos colocará ao lado dele. Tudo isso é por causa de vós, para que a graça, tendo aumentado no maior número de pessoas, faça transbordar a ação de graças para a glória de Deus. Repito mais uma vez o que está escrito aqui no versículo 8. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos em apuros, mas não desesperançados. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda a parte e sempre, levamos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa existência mortal. Palavra do Senhor, graças a Deus. O tesouro em vasos de barro. Ontem, quando rezava para o sonho e para a vida de hoje, me preparando, me veio muito forte essa passagem. E quando eu pegava a Sagrada Escritura, rezando ali na capela de casa, me vinha essas três necessidades. A gente que, graças a Deus, aprendeu com o nosso pai fundador, Padre Jonas, ali na Bíblia do meu dia a dia, a Bíblia foi escrita para você, a ruminação da palavra, me veio essas três perguntas, né? Como é preciso compreender a palavra, meditar a palavra e rezar a palavra de Deus? Você compreende, você medita e você reza. Antes da gente debruçar nessa palavra, me veio isso. Essa passagem da segunda carta de São Paulo aos Coríntios é por si só uma reflexão que dispensa comentários. Paulo vê esse portador de um mistério
que por ser de Deus se manifesta na pequenez do homem e dispensa os artifícios, as vaidades humanas. Atua na pobreza e na simplicidade. Quem acompanhou ontem, o quinto domingo, a liturgia da palavra, quando na primeira leitura o profeta Isaías mostrava da sua pequenez: sou um homem de lábios impuros. O próprio Pedro, naquela pescaria, depois de passar a noite toda pescando, não pegou nada, e Jesus manda lançar as redes, e aí Pedro fala: mas Senhor, passamos a noite toda e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, eu lançarei as redes. E aí quando pegou os peixes, o que foi que Pedro falou? Senhor, afasta de mim, porque sou um pecador. Somos limitados. Inclusive eu falava assim, a vocação autêntica, uma verdadeira vocação, a autenticidade de uma vocação é o reconhecimento do seu nada, na certeza de que é Deus que faz. Somos realmente este simples vaso que carregamos um tesouro. E aí a beleza do tesouro que está em cada um de nós, com a nossa fragilidade, com as nossas limitações. E é por isso que os portadores desse mistério da vida nova, do Cristo ressuscitado, estão continuamente expostos à morte, mas neles se revela a vida. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A palavra vai dizendo que são atribulados, confundidos, perseguidos, abatidos, aniquilados, mostram os sinais da morte, mas neles reina a vida daquele que tem ressuscitado, tem o poder para ressuscitar com Jesus aqueles que acreditam. Então, vamos compreender essa palavra para rezar, trabalhar em cima dela. Uma verdadeira experiência pessoal na fé, da fé, acontece um grande despojamento de nós mesmos. Quando a gente realmente faz essa experiência na fé, pela fé, a gente tem um entendimento do nosso nada e o tudo que Deus faz. E a gente fala como a liturgia de ontem: eis-me aqui, envia-me. Faz em mim o que tu queres, é o querer de Deus. Perante os sinais que causam sofrimento, revelam abandono, produzem um desespero, aniquilação cristã, vive a certeza da vida e a vitória do ressuscitado. Nada nos pode aniquilar, porque não fomos abandonados, nem confundidos, nem esmagados. Fomos salvos pela vida de que se manifesta em nós, apesar dos sinais de morte que transportamos em nosso corpo. A certeza de Jesus é a nossa certeza diante da morte. Meus irmãos, temos este tesouro em vasos de barro. Somos instrumentos de Deus. O sapo está ali dedilhando um instrumento musical. Imagine o violão que está nas mãos do sapo, que conduz. O violão por si só, ele não faz nada. Até mesmo se fosse elétrico, alguma coisa a gente precisava fazer. Deus, como instrumento em suas mãos, Ele vai nos modelando, Ele vai ali nos dando a harmonia devida, colocando os seus sons. A música é a arte de combinações. O violão só não faria nada, mas na mão do sapo, o som vai saindo. Nós somos esse instrumento nas mãos de Deus. Vasos de barro, é bom lembrar, eram comuns em todas as casas do mundo antigo. Eram baratas e não eram tão duráveis quanto os vasos alternativos, como de metal e outros materiais. Como os cristãos estão referindo neste versículo, como esses vasos de barro, isso não significa que somos insuficientes, jamais. Não somos insuficientes ou de pouco valor, não vale nada. Nós temos um valor. É uma música antiga que a gente canta, né? Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Temos um valor. Mas isso significa que nenhum humano, nenhum mero mortal, poderia se adequar o suficiente para guardar o tesouro infinitamente maravilhoso de Deus. Apesar da nossa fraqueza dos mortais, Deus não só fica feliz em usar
potes de barro para o seu tesouro, como ele especificamente quer usar potes de barro. Ele se utiliza desses instrumentos em suas mãos. A grandeza de seu tesouro está em nítido contraste com a fragilidade dos potes de barro. O seu tesouro é ainda mais valoroso. O forte contraste mostra que o poder é certamente de Deus e que os humanos são instrumentos do seu grande poder. A Sagrada Escritura, a Bíblia, a Palavra de Deus que acabamos de ouvir, usa outras imagens de potes de barro, como a própria história de Gideão, onde seu exército quebrou potes de barro, tocou trombetas e gritou para assustar os madianitas e derrotá-los na batalha que teve lá em Juízes, no capítulo 7. Este versículo mostrou como Deus pode pegar algo barato e usá-los para uma grande vitória. Lá em Romanos, capítulo 9, versículos 19 a 21, nos lembra que Deus, como oleiro, pode pegar um pedaço de barro e fazer um vaso seu honroso. E como a gente precisa, né? Deixar ser modelado. Eu já estou ouvindo ali o sapo. Olha aí, ó. Senhor amado. Como é, Flavinho? Como um vaso nas mãos do oleiro. Pega a minha vida e faz-me de novo. Todo dia eu quero ser um vaso novo. E isso não pode sair do nosso coração. Querer ser este vaso novo a todo dia, toda hora, porque nós guardamos um tesouro maravilhoso. Mas nós temos um tesouro, olha que lindo, mas nós temos um tesouro. Pode repetir hoje, nessa manhã de segunda-feira, nós temos um tesouro. Cada cristão, cada um de nós, temos a glória da palavra de Deus, os evangelhos, a Sagrada Escritura, em vasos de barro, sim, em nós, cristãos, somos este vaso de barro. Mas olha que lindo, para quê? Para mostrar que esse poder que supera tudo vem de Deus e não de nós. Quando Deus coloca seu tesouro em vasos de barro, em vez de um recipiente mais forte, fica claro, isso é para deixar claro para o mundo. E o óbvio para todos que o poder dentro de nós vem de Deus. Se o recipiente fosse forte, bonito, robustecido, as pessoas não veriam tão claramente, ou talvez não entendessem que o poder é realmente de Deus. Eu preciso, meus irmãos, nessa manhã de segunda-feira, deixar isso no meio do teu coração, até repetindo mesmo, para que a gente deixe cair. O tesouro mencionado neste versículo é a mensagem do Evangelho, que é a salvação em Jesus Cristo. Que é a salvação. Ontem, a segunda leitura do quinto domingo dizia justamente isso. A palavra do Senhor dizia: irmãos, a carta de São Paulo aos Coríntios, é a 1 Coríntios. O que vos transmiti em primeiro lugar foi aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e depois apareceu os apóstolos, todos juntos. Por último apareceu também a mim como um abortivo. Olha como é que Paulo fala, dizendo a mim que não sou nada. E isso em resumo que ele é o que temos pregado e anunciado, o que cremos e proclamamos. Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, este grande tesouro que precisa ser anunciado, esta boa nova que precisa ser proclamada e vivida, como vasos de barro que somos, se referindo que a nossa fragilidade,
a nossa limitação, a nossa humanidade, a nossa condição de sermos limitados e imperfeitos. Deus escolheu usar vasos de barro para mostrar que a mensagem do Evangelho não depende da força ou habilidade humana, mas sim do poder de Deus. Poder que a tudo excede, se refere ao poder de Deus, que é infinitamente maior do que qualquer poder humano. Esse versículo nos ensina que o poder de Deus é a fonte da nossa força e habilidade, e que devemos depender. Quando eu colocava essa palavra, dependência, no mundo de tantas dependências. Esses dias eu estava no supermercado, fazendo as compras ali da casa dos padres, algumas coisas, e aí eu fiquei olhando, né? E de repente, no caixa, deu problema no sistema, e o supermercado parou, porque todos dependem de um sistema, porque hoje é código de barra, e se para o sistema não faz a leitura, trava tudo. Nós vivemos hoje num tempo de muita dependência, e o que nós precisamos proclamar é no Senhor que eu dependo, é somente nele que eu preciso depender e confiar. No mundo de tantas dependências, eu preciso depender dele, em vez de confiar nas nossas próprias capacidades. O tesouro em vasos de barro representa a mensagem do Evangelho, que é guardada por pessoas frágeis e imperfeitas. Isso mostra que a mensagem do Evangelho é poderosa, não por causa, mais uma vez repito, de nós, mas do que vem de Deus. Podemos aplicar esse versículo em nossas vidas diárias, lembrando que a nossa força vem do alto. Como disse o ano passado, ao decorrer de todo o ano, a nossa força vem do alto, a nossa força vem do céu, a nossa força é Jesus. O tesouro em vasos de barro, a demonstração deste poder divino, eu repito mais uma vez, era uma época em que a igreja em Corinto enfrentava muitos desafios. Olha, lá naquele tempo os desafios já existiam. Estamos em 2025, ano jubilar, ano da esperança, ano de desafios, mas em tudo nós sabemos em quem depositamos a nossa confiança. Paulo, o apóstolo, havia escrito uma carta anteriormente, mas ainda havia muitas questões a serem abordadas para aquele povo. Foi então que ele escreveu a segunda carta aos Coríntios, onde mencionou este versículo, que se tornou muito conhecido, que nós estamos aqui ruminando, e o Padre Bruno vai para frente e vai para trás, e falando para você não esquecer, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. E o que é que Paulo quer deixar para nós hoje? Ele falou naquele tempo, mas a palavra do Senhor é a mesma de ontem, de hoje e de sempre, ela se renova. E nesse dia 10 de fevereiro de 2025, numa vida que estamos corrida, inclusive lembrei agora do nosso plano, o pessoal das lojas físicas diz que ainda tem alguns planos para você planejar a sua vida. O meu já está agendinha fechada aqui, ó, só por Deus. Mas nessa vida corrida, o que é que Paulo quis dizer para nós? Que para entender melhor, é preciso lembrar que naquela época, como eu disse dos vasos da fragilidade, os vasos de barro eram objetos que tinha em qualquer lugar, comum, baratos, usados para armazenar água, azeite, óleo, outros líquidos, frágeis, facilmente quebráveis. E como a gente se quebra muito fácil, né? E aí a música que a gente trouxe, a gente vai se deixando o quê? Senhor, eu sou esse vaso mesmo. Modela, se eu quebrar, quebra a minha vida e faz-me de novo. Eu só quero ser um vaso novo. E não adianta ter rachaduras, viu? Porque vaza. Um vasozinho, pode ser, ó, bem simplesinho, mas tem uma rachadurazinha, com certeza ali precisa ser quebrado, amassado, modelado novamente, para ir para o forno e aí voltar a ter a sua funcionalidade, para fazer valer.
eles eram frágeis, esses barros. Já o tesouro é que Paulo deixa claro, e eu vou enfatizar, é o Evangelho, a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Romanos capítulo 10, todo aquele que proclamar que Jesus é o Senhor, será salvo. Isso está dentro e precisa estar guardado como este tesouro. Este tesouro é valioso e poderoso, capaz de transformar vidas e mudar o rumo da nossa história. No entanto, Paulo diz que ele está em vasos como eu e você. Repito mais uma vez, eu não sei como está a tua vida e como você tem carregado este tempo. Se há rachaduras, não adianta querer emendar, não adianta. Se há rachaduras, vamos pedir a graça espiritualmente. E toda vez que essa música a gente cantava lá atrás nos grupos de oração, eu sempre tinha esse sentimento, né? O deixar-se, quando a gente fala, né? Porque a palavra é quando a gente diz, quebra a minha vida e faz-me de novo. Para mim isso resume numa confiança em Deus. E não, eu entrego a Deus. Eu sei que Ele tem o melhor para mim. Então, como vaso em suas mãos, como instrumento em suas mãos, Ele faz o melhor e a graça acontece. E ali Ele não vai ir. E o nosso Senhor não coloca remendo, viu? A gente pode até remendar algumas coisinhas, querer colocar um esparadrapozinho, um band-aidzinho, tal. O nome disso é gambiarra. O Senhor não, Ele modela e faz o novo. E eu preciso, você precisa, nós precisamos deste novo. O que nós lemos a segunda parte deste versículo, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Deus quer que saibamos que o poder que transforma a vida e muda o mundo vem dele. E é por isso que a gente fala com tanta alegria, com Ele tudo, sem Ele nada. Com Ele tudo. Com Ele você é mais que vencedor. Com Ele você pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Com Ele tudo, sem Ele nada. Ele usa pessoas imperfeitas e frágeis para mostrar que a glória é toda dele. Essa é uma verdade que se repete em outras partes da Sagrada Escritura, como quando o profeta Isaías diz que todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Olha para aí, que coisa, está lá em Isaías 64. Mas eu repito, isso não significa, porque tem gente que fala, realmente eu não presto, eu não tenho valor, eu não valo nada. Não, calma. Isso não significa que devemos nos sentir desencorajados ou desvalorizados. Eu disse em um dos momentos agora, você tem um valor. Aqui, foi por amor que ele se entregou. O sangue derramado na cruz foi por mim e por você. Me lembro que um certo santo dizia assim, se Jesus precisasse fazer tudo novamente, só por você ele faria. Tamanho amor, então você tem um valor. Você tem esse valor maravilhoso. Ele também diz que o que é mortal se reveste da imortalidade. Ou seja, que Deus nos transformará completamente um dia. Portanto, o tesouro em vasos de barro é uma demonstração do poder divino. Deus usa pessoas imperfeitas para mostrar que a glória é toda dele. E nós, como vasos de barro, podemos nos alegrar de nos sentir honrados por sermos escolhidos para carregar um tesouro tão precioso. Isso para mim é uma alegria muito grande. Eu posso dizer que nesses meus mais de 23 anos de Canção Nova, esse ano de 2025, eu faço 25 anos do meu chamado. Há 25 anos atrás, lá em Gravatá, o Senhor me convocava pelo profeta Jonas Abib, no meio daquela multidão. Mesmo me sentindo incapaz, eu disse, faz em mim o que tu queres, Senhor. Esse ano, completando 18 anos de padre, de que esse ano eu posso tirar a carteira de motorista, já posso dirigir para as águas mais profundas. Faço 18 anos de sacerdócio e para mim uma das maiores alegrias é quando eu posso dizer, o Senhor esteja convosco, a proclamação do Evangelho.
trazer a palavra de Deus para a nossa vida. Em cada missa proclamada, em cada momento de oração. Esse grande tesouro que nos dá a direção, que nos guia. Sim, em meio às nossas fragilidades, somos seres humanos. Nenhum de nós somos anjo. A imperfeição, os sermos limitados, tamanho. Mas aquele que faz, aquele que modela, aquele que renova, aquele que faz nova, que está na palavra, eis que faço nova todas as coisas. O que era velho, passou. Então eu preciso acreditar. Preciso viver isso com toda a alegria. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que está escrito que, ora, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Paulo está confiado neste tesouro do Evangelho, a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Mas ele se considera esse vaso frágil, comum. A alusão pode ser um jarro de barro, onde frequentemente se escondem as pérolas preciosas. Eu quero pedir essa graça. Eu não sei porque o Senhor está insistindo muito nisso. Eu não pedi para o Sapo, não falei para o Flavinho que eu gostaria dessa música. Mas ontem, quando eu estava rezando, aí eu fui para a capela e eu fiquei ouvindo essa música, sabe? Eu fui rezando com ela. Ela lembra muito os nossos grupos de oração lá de trás. E eu falei assim, Senhor, eu sempre gosto, não é que eu estou pedindo provas, pedindo sinais, mas para que realmente caia no meu coração, que não foi coisa da minha cabeça, que a palavra me veio ontem muito forte. Ontem eu celebrei 2 missas, a missa das 6 horas da manhã, nós estamos fazendo um cerco de Jericó, aqui na Canção Nova, e celebrei às 18 horas no santuário. Mas ontem, quando eu celebrei a missa das 6 horas, que eu me via olhando para o Antigo Testamento, a primeira leitura, quando o profeta Isaías mostrava ali a sua pequenez, o seu vaso, e dizia, Senhor, a quem irei? Eis-me aqui, envia-me. Sou de lábios impuros, mas estou aqui. Se o Senhor me chama, eu vou. Aí a gente vai para o Evangelho, pescadores, homens simples, que imagine você, um pescador que conhece de pescaria, sabe a hora da maré, sabe como pescar, passou a noite toda e não pescou nada. Uma pessoa dessa se sente o quê? Incapaz. Aí chega Jesus e fala, ei, lança as redes. Aí fala assim, mas Senhor, passamos a noite toda e não pescamos nem uma piaba. Pescamos nada. Mas, em atenção à tua palavra, eu lançarei as redes. Antigo Testamento, Novo Testamento, nos deparamos com homens simples, frágeis, mas que ousaram em Deus, naquele que tudo pode. E ali eu falei, realmente, essa é a palavra que o Senhor quer que a gente reze, que a gente medite. Queria pedir, se possível, vamos rezar ela desde o início, vamos cantar, eu quero ser. Porque o Flavinho falou uma palavra, decisão. Eu preciso me decidir. Eu posso querer permanecer com as rachaduras e ser esse vaso e não deixar ser modelado. Mas se eu falo, eu quero ser, o Senhor, na sua bondade e na sua infinita misericórdia, venha nos modelar e restaurar este simples vaso, para que possa ser cheio deste grande tesouro, repleto de força, de fé, que vem do alto, que vem do céu. Cantemos isso, eu quero ser. Eu quero ser Jesus amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser, eu quero
ser um vaso novo. Mais uma vez, deseja isso. Eu quero ser. Deseja, meu irmão. Jesus amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser Jesus, eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Shirili canta la cirílica. Vai deixando o Espírito Santo orar em você. No início dessa semana, eu convido meu irmão, eu convido minha irmã. Toma este vaso tão simples. Peça a mesma graça de ser restaurado, este vaso novo, para que possamos ser repletos deste tesouro, da graça de Deus. Vai rezando mesmo, vai clamando essa graça sobre a tua vida. Não se coloca na insignificância, não, você tem um valor. Reconhecer que somos vasos de barro não quer dizer que não temos valor, temos um valor, mas é mostrar a beleza daquilo que está dentro de nós, aquele que é o Senhor da nossa vida, a força de proclamarmos que é Cristo que vive em nós. Kirili canta la Sirili canta la mandara la mandara la Kirili canta la mandara la mandara Kirili canta la mandara. Você talvez que ouvindo a nossa oração, ouvindo essa pregação, você já ia repetindo, e a palavra que me vinha ao coração era essa: eu cheguei no meu limite. Mas Padre, eu já cheguei no meu limite, eu não suporto mais. Deixa que o Senhor agora, deixa que a mão de Deus te alcance. Confie agora no Senhor, porque se você chegou no seu limite, Deus está chegando com a providência dele na sua vida. É preciso que você confie. É preciso agora deixar-se ser remodelado, reconstruído. Talvez você se sinta assim, em cacos, mas não há uma vida nesta terra que esteja a tal ponto destruída que Deus não tenha o poder de restaurá-la. E eu estou pedindo isso ao Senhor nesta hora. Talvez você esteja desanimado, angustiado, angustiada, desesperada, desesperado. Mas o convite é para que você se lance agora, confie agora, se confie ao Senhor. Deixa que o Espírito Santo agora, ele vá gerando essa vida nova no seu interior. Há um movimento agora de um renovo, de uma restauração, de uma reconstrução que começa no seu interior. Começa no teu coração, começa aí nos seus propósitos. Talvez você já tenha perdido até mesmo a confiança, a fé que Deus, ele pode mudar essa situação. Isso é uma obra do inimigo. Dizer que não tem mais jeito, que não tem mais volta, que não tem mais solução. Talvez você esteja aí vivendo a falência, e essa é a palavra que me vem ao coração: a falência no seu matrimônio, a falência aí na sua família. Mas é isso que o diabo quer. Ele quer destruir, quer que você acredite, mas Deus tem o poder de restaurar este matrimônio, a sua vida conjugal, a sua intimidade com a sua esposa, com o seu esposo, a vida em família. Meu irmão, minha irmã, você está rezando conosco, talvez se sentindo derrotado, como um frustrado agora, mas há um poder de Deus, há um mover de Deus agora na sua direção. Eu não sei onde você está agora, mas há uma unção agora que te levanta, que te coloca de pé.
Recebe agora pela graça do Espírito Santo. Glória, Senhor. Se você ora no Espírito, solte a sua voz. Eu não sei onde você está e não importa. Ore agora no poder do Espírito Santo. Há uma unção de ressurreição. Eu vejo o Senhor abrindo túmulos, porta de túmulos agora, trazendo muitas pessoas para fora. Talvez você que já tinha perdido a esperança até mesmo no viver, o sentido da vida. O Senhor agora te abre as portas, abre a porta do seu túmulo, para que você possa vir para fora. Há uma esperança nova agora, brotando no teu coração. E é o que o Senhor quer fazer com cada um de nós, como Cassiano foi dizendo para nós: se deixe ser envolvido, confia no Senhor. O segundo refrão dessa música diz: como tu queres, Senhor amado. Cantemos assim: como tu queres, como tu queres, Senhor, Senhor amado. Tu és o oleiro, eu sou o vaso, assuma. Tu és o oleiro, eu sou o vaso, eu sou o vaso. Quebra minha vida, quebra minha vida, e faça de novo, Senhor, e faça de novo. Eu quero ser, eu quero. É a nossa decisão, é preciso se decidir. Eu quero ser um vaso novo, um vaso. Canta isso, Flávio, mais uma vez. Como tu queres, Senhor amado, como tu queres. É a vontade do Senhor para a nossa vida. Senhor amado, tu és o oleiro, eu sou o vaso. Tu és o oleiro, eu sou o vaso, e eu sou o vaso. Nessa manhã quebra minha vida, Jesus. Quebra minha vida. Faz-me de novo, faz-me de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. E eu quero terminar dizendo isso: bendito seja Deus, se todos os dias da nossa vida temos a coragem de dizer: Senhor, faz em mim o que tu queres. O ontem passou, o que eu tenho é hoje, o amanhã virá. Que nesse dia 10 de fevereiro de 2025 sejamos esse vaso repleto de um grande e lindo tesouro, e que levemos a tantos outros este tesouro, proclamando com alegria o que cremos, o que professamos, em quem confiamos. É ano da esperança, é ano jubilar, é ano de deixar ser moldado por aquele que é o oleiro, que tem o melhor para cada um de nós. Por isso eu digo: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.